Vai. Romerito! Peraí que ele tá na regressiva ali. Concentrado. 2. Olá, seja muito bem-vindo. Se você é corretor em São Paulo, ó, você já percebeu que o mercado de 2026 não aceita mais amadorismo, né? O cliente está bem mais informado e os dados mostram que a tendência agora mudou, tá? Hoje a gente vai revelar qual é o perfil de imóvel que não para no estoque e como o Boxes usa esses dados para criar as suas campanhas. Tem estratégia por trás disso, né, Galileu? Exatamente. Mas esse esse episódio aqui é bem interessante, né? Porque o perfil É, deve dar muito corretor curioso aí para entender isso. Mas vamos exatamente. E lá, qual é? esse perfil. A pergunta que não quer É, calar. a pergunta é muito Qual boa. é o perfil? O perfil, e sabe que tem uma coisa que é interessante? Quando a gente tava falando desse episódio aqui, fica parecendo que a gente tem um único, né? A gente tem alguns perfis, mas você sabe que o perfil de imóvel, o melhor sempre é aquele que o corretor está pronto para vender, Cris. Eu acho que esse tem um ponto. Assim, claro que você tem é, alguns perfis que estão performando mais na Sim. cidade de São Paulo, mas o melhor perfil, mesmo assim, acho que para o corretor, é aquele que você, corretor de imóvel, está mais confortável em vender. E muitas vezes esse perfil depende de você entender o que você está vendendo, a localização que você está vendendo, entender a dor daquele cliente, uma série de coisas nesse sentido, né? Mas para a gente não ser objetivo, hoje na cidade de São Paulo você tem dois perfis que tá, vamos dizer assim, voando hoje, né? Eh, que pelo menos acabou no ano 2025 voando e 2026 tá começando também bem, é, assim, com eles dois. Um é o cliente do Minha Casa Minha Vida, é o cliente Uhum. econômico, Super tendência. é super, até porque as mudanças do Minha Casa Minha Vida vem fortalecendo. Então, com a faixa 4 tá chegando até R$ 500.000. Então, como se a gente ganha uma nova faixa de Uhum. clientes que querem produtos ainda melhores do que o Minha Casa Minha Vida já tinha, mas você tem esse perfil, que é a pessoa ali que estava no foco muito do econômico, e você tem o mercado de luxo, né? Hoje também, Dois dos extremos dois super extremos, né? bem É, valorizados. super assim. O mercado de luxo começou 2026, acho que menos empolgante do que acabou 2025. Esse Uhum. é um Ano passado foi ponto, bem forte, né? foi bem forte, mas ele começou, mas é um dos mercados mais resilientes Sim. se a gente olhar anos e anos assim, né? Tipo, o que hoje está um pouco mais difícil é o mercado de médio padrão, aquele cliente que está comprando. E é importante entender isso, né? O que é médio padrão, né? E luxo, né? O Minha Casa Minha Vida fica mais estabelecido, assim. Porque isso muda também de região para Uhum. região, né? Porque, por Sim. exemplo, um luxo em São Paulo, a gente está falando acima de 5 milhões para cima, Uhum. né? Esse é o mercado de luxo. Porque de 2 a 4 milhões, a gente está falando de alto padrão em Uhum. São Paulo. Então, eu acho importante o corretor também entender isso, porque Sim. um perfil do cliente de alto padrão, tá? E vamos falar do topo da pirâmide, com de luxo, eles têm exigências bem diferentes, Uhum. tá? Então, quando a gente falar de perfil, além de estar isso que você comentou, que eu tenho nas duas pontas, né? Eu tenho Minha Casa Minha Vida que Sim. super performando, e eu tenho O o luxo que tá luxo sempre em alta, né? performando, então, mas significa que o médio padrão não está vendendo? Não é Não. isso. Ele só está um pouco mais difícil de você vender, assim. Então, quando a gente fala do melhor perfil, eu sempre digo o seguinte, ó, o melhor perfil é aquele que você consegue, que você está pronto para vender, corretor. Esse é o ponto importante. E pode até ser de médio, mas provavelmente você vai ter maior velocidade de vendas ali nas duas pontas hoje, né? No luxo e no econômico. Posso trazer um dado aqui? Pode. Trazer um dado da Secov. A Secov, você falou e citou aí Minha Casa Minha Vida, né? A gente comentou desses dois extremos. E a Secov trouxe um dado que o Minha Casa Minha Vida, ano passado,
superou 60%, né, das vendas. de vendas, de É, crescimento. cresceu 60%, né. Cresceu 60%. É, Como é que você acha que isso é, aconteceu assim? Qual a tua visão sobre isso? O porquê esse boom, é, né? o boom aconteceu porque vamos dizer, né, o produto melhorou muito. O produto do Minha Casa Minha Vida, Produto, a né, localização localização, né, quando a gente fala assim produto do empreendimento imobiliário, localização tem é chave, né? tem uma coisa que é muito legal do mercado imobiliário, que que a gente sabe que produto que vende bem, quando tem localização, localização, localização. Porque localização é um fator fundamental para a pessoa decidir morar, né. E depois a gente claro que isso é Mas o uma padrão brincadeira, também, mas né? o padrão aumentou muito, Nossa, melhorou muito. Então, demais. assim, o motivo também é, você tem mais competição, então mais competição elevou o padrão, do produto a ser entregue. Você tem hoje condomínios clubes. Uhum. Não é, eu tô falando de um, 2, 3, não. Na cidade de São Paulo tem O dezenas padrão cresceu. de E quando condomínios antes você ia clubes. imaginar, ah, É, esse condomínio aqui é Minha Casa Minha Vida? Jamais, né? então, imagina, você olha, você pega hoje condomínios com 3, 4 piscinas, Minha Casa Minha Vida. Sim. Você tem hoje empreendimentos, rooftop, com Minha Casa Minha Padrão Vida. altíssimo, Então, assim, gente. tipo, a qualidade melhorou muito, assim, do Minha Casa Minha Vida. Eu acho que, então, as pessoas que estão ali no médio, e aí para mim essa é a principal razão por que o Minha Casa Minha Vida vendeu e vai continuar sendo muito representativo, é porque, assim, a melhora o produto. Sim. E o médio, que tá ali meio que não apertado com financiamento super alto, ele fala assim: "Meu", e o cara que tá na jornada de compra e quer mudar, ele fala: "Caraca, espera aí, Tem essa olha oportunidade. olha isso aqui já não é o que eu achava que era 4 É. anos atrás. Não, esse produto aqui já tá legal, a entrega tá boa". E você tem hoje, viu, Cris, inclusive marcas, isso é um movimento recente de final de 2025 para início de 2026, marcas de luxo Uhum. abrindo unidades, ou mantendo, empreendimentos no Minha Casa Minha Vida, sabe, assim, você tem lançando empreendimentos Minha Casa Sim. Minha Vida. Então você tinha antes incorporadoras que só faziam mercado de luxo, que ou se uniram com outras incorporadoras, ou abriram outras incorporadoras que estão fazendo Minha Casa Minha Vida. E elas levam um pouco esse DNA delas de luxo para aquele Para o produto, trazendo um empreendimento Minha pouco Casa Minha mais de Vida, né? sofisticação. Sim. E para mim esse é o principal motivo, porque o Minha Casa Minha Vida está absorvendo a dificuldade do cliente médio, sabe. Então você pega aquele perfil de cliente que está ali pegando até 600, 700 mil reais, e ele fala assim: "Meu, pô, esse Minha Casa Minha Vida na faixa 4 dos 500 mil, Nossa, subiu pô, bastante. caramba, esse aqui tá Nossa. muito legal, isso aqui eu consigo me adaptar e vir Uhum. morar aqui". Eu acho que esse é o principal motivo, E eu assim, acho de também que a informação, né, porque antes as pessoas ouviam falar do Minha Casa Minha Vida e não tinha a dimensão da melhora dessa qualidade que a gente tá falando aqui. Então, às hã, vezes, eu falo: "Ah, não, é Minha Casa Minha Vida". Tinha um ar até de desdém, tipo: "Ah, não, é Minha Casa Minha Vida", no sentido de: "Ai, vai ser longe, a qualidade não vai me exato, atender, então não vou nem exato, olhar". Hoje exato. não, quando a gente abre pra, tipo, ah, Minha Casa Minha Vida, fala: "Ai, deixa eu ver como é que tá", porque É, assim, a pessoa, ah, ouviu falar que melhorou, ah, ouviu falar que teve uma faixa, deixa eu ver se dá pra ah, mim, né. Cris, falando até, olha, para você ter ideia, tem empreendimentos Minha Casa Minha Vida que em seus lançamentos estão fazendo fila hoje. Sim, Assim, meu, então, recentemente, as 2 semanas tá bem atrás, atrativo, né. eu olhava, pô, há quanto tempo a gente não, nossa, eu não lembro a última vez que eu vi fila no mercado imobiliário. E tava lá, olha, e a segunda fase de um empreendimento, que já tinha sido entregue e eles iam fazer a segunda fase. Como a primeira entrega foi espetacular e realmente foi muito boa, eu tive a oportunidade de visitar o empreendimento e falei, caramba, isso aqui ficou muito legal. Quando eles abriram a segunda, meu, tinha fila, de verdade, Arrasou. 6h30 da manhã, Cris. Olha isso. Deve ter É o viralizado sonho até. da casa O própria, né, corre gente? o corretor, se você tá antenado aí nas redes sociais junto com vários corretores, você viu um corretor que ele, puta, foi ser o primeiro a chegar no plantão, achei que ia ser o primeiro a chegar no plantão hoje, esse era o vídeo dele. E ele passou uma fila, ele Mostra a falou assim, fila. uma fila, ele falou: "Não fui, os clientes foram chegar primeiros do que eu aqui". Então, para você ver como isso tá, como esse padrão, e quem é esse cliente, né? É. Esse é o ponto aqui que é o nosso questão do perfil. O cliente do Minha Casa Minha Vida, e o que a gente tem de dados lá na Boxes, é o seguinte, ele muda um pouco de região para região, tá? E acho que isso é importante o corretor ficar atento.
Porque você tem gente do Minha Casa Minha Vida que quer morar ainda perto da família. Uhum. Então ele não quer sair do seu, Reduto, é né? isso, exatamente, do seu reduto familiar. Ele não É, quer sair é. dali, tá? E você tem o outro que já quer vir morar perto do trabalho. Uhum. Então você tem o outro que quer morar dentro do metrô, quase. Acessibilidade a um Acessível passo. ao passo, assim. E você tem um outro perfil que está tomando decisão porque ele está comprando para a família. Então, ele tá disposto a qualquer coisa para oferecer algo melhor para a família dele, assim. Uhum. Então, ele quer que o filho tenha quadra de esporte, piscina, Qualidade de vida, qualidade né? de vida, ele tá procurando isso. Então, você tem dentro do próprio Minha Casa Minha Vida que as pessoas, Cris, e alguns corretores tendem muito a cometer esse erro, que é achar que que é um padrão de cliente só, Não, sabe assim? Então você tem perfis bem bem diferentes, diferentes, né? Minha Casa Minha Vida. E no mercado de luxo, para a gente responder assim, a gente tem, claro, ele é mais fácil de você ver, né? Porque Uhum. aí você tem gente que está muito rico, você vê empresários, eh, você vê tem vários profissionais liberais também bem-sucedidos, Sim. médicos, advogados, Empreendedores estão empreendedores em estão, alta puta, estão demais, né? super assim acontecendo. Esse mercado financeiro, quando a gente fala especificamente da cidade de São Paulo, e também você vai ter segmentos que tem gente que procura marca. Então eu quero morar num empreendimento de grife. Uhum. Inclusive a Boxes, a Cirela, né, tem campanhas da Boxes, da Cirela, que desses empreendimentos, né? Uhum. Dolce Gabbana, Armani, Pininfarina, enfim. Tem gente que está procurando isso. E só que tem outros que são mais low profile, né? Que eles preferem morar mais em locais mais residenciais, e tem o principal, que é o de casa, que é o cara que está procurando casa. Então, também você tem perfis muito diferentes no produto de luxo, né? Em segmento de luxo, na qual o corretor tem que explorar isso. Mas o fato é assim, qual desses perfis você como corretor, porque a demanda existe, ela é alta, você se encaixa melhor, né, Cris? Sim. Acho que tem Estudar o um, mercado, né? é, Se aperfeiçoar ali, se munir de de argumentos para que argumentos. você consiga. O vendedor tem que saber de lábia, né, Tem, Galileu? Tem que ter é, uma boa lábia e, claro, ter um bom entendimento de onde está o produto, do é, produto em si e o que oferecer naquela região para o seu cliente. você sabe que a gente tem um caso que, assim, eu já vi acontecendo clientes indo do Minha Casa Minha Vida pro luxo e do luxo pro Minha Casa Olha que Minha legal. Vida, assim. É, e sempre é um desafio, viu? Sim. As pessoas acham, vou lá vender Minha Casa Minha, meu Deus do céu, a pena lá. Pena, pena. E eu vejo também o contrário, o É. cara olhando, mas existem casos também bem-sucedidos nesse sentido. Tem um caso icônico na Zona Leste que eu acompanhei, que ele falou, cara, vou vender imóvel de luxo na Zona Leste, né? E ele Vendeu. vendeu, tá lá hoje, tem uma Olha aí. operação, os 8 corretores lá, é ele mais 8, né, que estão lá fazendo a operação super acontecer, assim. E vendi a Minha Casa Minha Vida, tá vendendo imóvel de luxo hoje na Zona Leste. Já que você tocou nesse ponto aí da Zona Leste, vou pegar minha colinha aqui que eu quero trazer um dado, outro Ah, dado. traz. Um dado da Secov, ó, que mostra que a Zona Sul concentra 40% de lançamentos e a Zona Norte também está em velocidade sobre a oferta. E aí eu queria saber o ponto de vista da Boxes em relação à análise sobre isso. O corretor deve ir onde tem mais venda ou onde o VSO está mais É. rápido? Primeiro, acho que é importante entender o que é VSO, né? Assim, o VSO Velocidade sobre a é oferta, né? exatamente a velocidade sobre a oferta. Então, ela mede basicamente isso, né? Tipo, ó, eu tenho 100 unidades e estou vendendo 10 unidades por mês. Então, eu tenho uma velocidade de 10%. Uhum. E assim mede se tem o VSO. É um índice muito importante, principalmente para o incorporador entender. Alguns corretores usam também, mas eu acho que o corretor precisa usar com cuidado, assim. Por quê? Você pode, esse dado, né, do Secov, Uhum. 40% de lançamento você tem lá na Zona Norte, é isso o dado, né? É, E exatamente. você, 40% de lançamento na Zona de Zona Norte. Norte de São Paulo, mas a maior velocidade de venda Não, está desculpa.
O dado mostra que é na Zona Sul que concentra 40% de lançamento, mas a Zona Norte está em crescimento Isso, e tem a questão do VSO. isso. Então, assim, então 40% Zona Sul. tá ali na zona sul de os lançamentos, mas a maior Uhum. velocidade está na zona Na Zona norte. Norte. Então, por exemplo, o que que a gente tem? A gente pode ter na zona norte, né, por exemplo, você pode ficar com essa impressão, "Tô, mas está vendendo muito mais rápido vender imóvel na zona norte que na zona sul", né? Isso não é verdade. Uhum. Para você, a gente ter uma ideia, eu vou lembrar aqui de cabeça, a zona norte de São Paulo só representa 10% de todas as vendas que aconteceram Olha ano isso, passado em São gente. Paulo. Acho que é 9, alguma coisa. Quer Hum. dizer, é 10% das vendas. A zona sul representa 34%, se eu não me engano, de todas as vendas que fizeram. Quando você olha só um dado, olhando só o VSO, você fala, mas lá tá vendendo mais rápido. É Você fácil de fala, se enganar, né? eu vou lá para a Zona Norte. Pô, tá vendendo pra caramba, mas é porque o VSO, ele é um índice importante, mas ele é um índice que ele mede baseado em cima da oferta, né? Quer dizer, então, assim, É. eu tenho 100 empreendimentos vendendo e estou vendendo 10 ali na Zona Norte. Mas eu tenho 10% de venda. Mas Uhum. eu tenho 1.000 na Zona Sul e eu estou com a velocidade que é metade da Zona Norte, ou seja, eu estou vendendo um VSO vai lá de 5%. Isso aqui é hipotético, tá? Esses números. Ou seja, os 5% dos 1.000 da Zona Sul é 4 vezes maior do que Do que o da Zona o da Norte. Zona Norte. Então, assim, é aquela coisa, precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente olha esses números, para o corretor não tomar a decisão errada e falar É. assim, ah, eu vou lá para a Zona Tem que Norte, analisar, né? ou vou sair da Zona, estou vendendo aqui na Zona Sul e estou vendendo para a Zona Norte. Não, porque é mais fácil, provavelmente, aqui, e eu diria, você vender para o perfil de cliente que está procurando a Zona Sul, porque as taxas de conversões da Zona Sul, quando a gente fala cliente final, são maior, mas é porque a quantidade de lançamento que tem lá também é muito maior. E aonde geralmente tem mais lançamento é onde você tem maior movimentação de mercado, né? Então você tem você tem mais clientes procurando. A concorrência eu falo que sempre um empreendimento imobiliário ajuda o outro, Sim. sabe? Porque todo É mundo uma fazendo engrenagem, marketing né? ali, uma ajuda acaba ajudando o outro, tá? Mas a Zona Norte tem várias oportunidades excelentes e Excelente. espetaculares, assim. A gente tem campanha lá para a Zona Norte. A questão toda é só isso, assim, é não achar que é possível essa comparação, como foi feito com os dados aqui. Essa Tem comparação uma análise por trás, precisa né? ser analisada. E esse é o nosso papel aqui também, né, corretor? Mostrar para você que, tipo, ó, cuidado quando você vai tomar análise, porque a análise vai ser bem feita, porque depois você foca o seu tempo e os seus recursos, né, para um local e está esperando uma velocidade de vendas. Você fala, ah, mas todo mundo está vendendo aqui. Não é bem assim, É. né? Importante Esse é o essa papel da análise. Boxes aqui É. para vocês. Queria trazer já dados, estamos aqui com bastante análise, né? Uhum, vamos lá. O paulistano de 2026, em 2026 e de 2026, ele não tem mais aquele perfil de atravessar a cidade, ele não quer mais atravessar, preza mais por aqueles bairros que são mais completos, por exemplo, Tatuapé, Ipiranga. Queria a tua visão em relação a boxes para esses bairros mais completos. Como é que são trabalhados os bairros? Como que a Boxes escolhe isso para que o corretor não deixe o dinheiro na mesa e deixe esse cliente passar? A gente faz um estudo sobre os bairros mais desejados, né, Cris? E quando a gente fala desejado, eu tô falando de jornada de compra. Sim, Ou seja, assim, os bairros que mais têm busca e mais tem pessoas, não é só pesquisando, mas que ele realmente tem o desejo interesse real, né? real de compra. Acho que esse é um ponto importante. Então, assim, a gente está analisando isso diariamente, a gente analisa se há mudanças sobre esses bairros, né? E existem alguns bairros, como você citou, né? Por exemplo, o Tatuapé, que vem passando por uma transformação Grande, hein? espetacular, assim, é um grande vetor eh, de, de, de crescimento, tanto para a cidade de forma geral, mas principalmente para o mercado imobiliário. Eh, e também, né, você falou do Ipiranga, foi isso, Piranga. né? Piranga e Tatuapé. Tem o Ipiranga também, que é um bairro também que vem também com uma transformação com uma velocidade um pouquinho menos, mas já está mais consolidado, né? Uhum. Ali também é Devagar um e bairro sempre. bom, exato, ele já vem ali há um tempo, mas você tem outros, né? A gente pode falar aqui de Santa Amaro, Sim. né? Que é incrível, assim, que é porque justamente esses bairros, o que está acontecendo, né? As pessoas
estão percebendo que podem morar neles, porque eles logisticamente tornam a vida mais A fácil. facilidade de comércio, De ter tudo à como mão, você não é, precisar se eu deslocar muito para conseguir o ir a uma trabalho, padaria, ir ao isso, trabalho, exato, escola, né. exatamente, tipo assim, Facilidade. as pessoas estão percebendo que: "Olha, caramba, eu posso morar nesses bairros aqui", e esses bairros que oferecem, essas facilidades realmente vêm ganhando um super destaque. Mas é também necessário pensar que, por exemplo, ah, o perfil de novo, né, eu tenho um perfil muito diferente de clientes para cada um desses bairros super bem estruturados na cidade de São Paulo, Uhum. né, e bem diferentes mesmo, assim, né. Você pega se a gente pega Centro, se a gente pega Ipiranga, se a gente pega Tatuapé, se eu pego Santa Amaro, se eu pego Santana, cara, são perfis muito Muito diferentes. diferentes, de clientes, mas, por mais que as razões parecem ser as mesmas, mas os motivos de decisões são extremamente diferentes. E é aí que o corretor tem que se diferenciar. É aí que o corretor tem que saber, puta, se eu estou trabalhando no Santana e eu tô Tem que saber qual é o perfil tem que de saber cliente, ali, né. trabalhando em Ipiranga, o corretor tem uma tendência de tratar todo mundo igual. Uhum. Isso não pode, assim, isso é um erro clássico que os corretores cometem. Mas é preciso entender por que que a pessoa está querendo morar ali, quais são as decisões que fazem ela, e usar essas informações na hora de convencer, de apresentar o produto, de reforçar por que que ela tem que morar ali. Porque a verdade é essa, né, Cris? Se a pessoa não tem um bom motivo para comprar naquele local, dificilmente ela vai converter. Sim. E esses são pontos que são fundamentais até para qualificar o cliente, né? Uhum. Que você, numa conversa rápida, de 10 minutos, Você ou já ali consegue pelo WhatsApp, identificar o você que que ele identifica. quer de fato, né. Pô, por que que você quer morar ali no Uhum. E aí você Ipiranga? consegue, de repente, oferecer outras regiões também, É, que tenham a exato, mesma coisa que ele quer. exato. Pensando nisso, Galileu, com essa diferenciação, assim, de perfis, né, de públicos, se o corretor fica em dúvida, né, "Nossa, e agora? Tem muita variação, qual empreendimento eu devo focar?" A Box também consegue dar esse norte, né. Como que funciona Consegue, esse apoio? A gente toda campanha nossa, a gente da Boxes, a gente está olhando onde é o mercado está convertendo, Uhum. né, É então importante falar que são campanhas testadas e validadas, né. exatamente, Tudo que já tá ali tá rodando e tá sendo validado. exatamente, a gente está olhando o tempo todo, então a gente primeiro que a gente não faz campanha, a gente não vai botar uma campanha no ar que a gente não acredita na performance dela, Uhum. esse é um ponto. Então tudo que você vê ali está performando bem. A questão toda é você olhar para qual daquelas campanhas fazem mais sentido, né. Lembrando que no nosso plano mais básico, então, ou seja, todo corretor vai ter direito a usar 3 campanhas, né, e você pode pegar isso, né, você pode usar isso de forma inteligente, né, olhando, eh, A tendência do a mercado, tendência, né. olhando quem você O que que quer performa vender, mais pra você investir olhando mais. muitas vezes até, viu, Cris, assim, tipo, olha, eu sei que perto desse empreendimento aqui eu vou ter daqui a pouco eu tenho um novo lançamento próximo dele e eu Uhum. posso usar isso A também, valorização do é, imóvel, né. a valorização ali daquela região. Então você tem que conseguir olhar isso com mais cuidado e mais estratégia, né? A Boxes não vai entregar nada ali que a gente não acredita na performance. E caso ainda a dúvida aconteça, a gente pode contar com o nosso time de suporte, que ele vai ajudar, Humanizado, né? importante. Um guisado que ele vai ajudar. Tipo, ó, sou corretor dessa região, será qual campanha? Ou me identifico mais com esse perfil de público, ou me identifico mais com esse perfil de empreendimento. Ou pode perguntar para a Box quem é a incorporadora que eu talvez possa me ajudar, já que eu tenho esse perfil. A gente também vai colocar para o corretor quem é. Então, a gente vai ajudar o corretor a, a se estruturar para usar as melhores campanhas, conseguir os melhores clientes. Já que a gente está falando de muitos dados aqui hoje, né, vou terminar aqui falando vou te colocar numa sinuca de bico. Ixi, E agora? vamos lá, Você é né? bom de jogo? Depende do jogo. Sinuca! Sinuca. Quando tá no bico Sinuca. ali, a bola ali, e aí? Sinuca eu não sou muito bom, Né? Não, mas não. calma aí, eu acho que vai Vai, vamos desenrolar. ver. Pra gente, já que a gente tá falando nisso de dados e ajudar o corretor e que a Box tem esse suporte, queria a tua visão. Hoje, olhando para os dados, a pesquisa que a Boxes faz, o corretor que quer, ó, aumentar a meta aí de 2026.
A gente tá em abril, né, gente? Começando abril. Você quer acelerar, ganhar mais dinheiro aí já nesse primeiro semestre? Onde está o dinheiro, Galileu? Onde o corretor deve investir? Olha aí, Olha que gente. Presta perguntinha atenção, hein? difícil essa aqui, né? Olha, eu vou dizer, Baseado em dados. baseado em dados, hoje eu falaria para produtos Minha Casa Minha Vida na Zona Oeste e Sul de São Paulo. Eu acho que você tem muita oportunidade na Zona Oeste de São Paulo e na Zona Sul de São Paulo. É, assim, se fosse escolher hoje, tá? Se eu fosse escolher. Pensa você como corretor, É, sabendo dos dados. eu confesso que a Zona Sul e Oeste seriam os meus preferidos para performar hoje, porque é onde a gente está vendo altíssima taxa de conversão. Altíssima. Mas altíssima, assim, de lead para venda tá muito alta, assim. Estão se destacando hoje, Uhum. tá? Eu acho que é isso. E venderia e pegaria uma campanha também, o Metronauta ali, A porque acessibilidade esse tem uma cara, facilidade grande para venda, né? puta, esse cara tá, ele se você pegar lá, colocar dentro da Boxes, os produtos que tem lá, que estão do lado do metrô, eu uso uma campanha dessa, uma campanha do Metronauta e uma campanha do subsídio, nossa, porque se você Aí ele vai ficar mais encontrar, em dúvida, porque tudo vai performar bem. não, não, se você pega, imagina, você pega o Mas é uma cara. dúvida saudável. Você pega o cara do subsídio, que está querendo ali. Porque o cara que não está vendo aquele produto, aquele empreendimento, do lado do metrô, ele vai se encantar, assim. Sim. Ele vai se encantar. Então, se eu fosse botar as minhas fichas, eu colocaria nessa. Mas eu quero. Mas isso não bate o corretor de imóvel, por exemplo. Eu sou Galinha, mas eu sou da Zona Leste, sou aqui, conheço muito a Zona Leste, sou focado na Zona Leste. Cara, não, aí vai lá. Vai focar. Ah, eu conheço da Zona Norte, sou muito da Zona Norte. Não, foca, porque assim, essa é uma outra coisa. O maior vetor de conversão é a capacidade, é o conhecimento do corretor Sim. sobre a região dele. Assim, é muito grande, assim, converte muito mais. Muito, quer dizer, assim, assim, não tem comparação, assim. Esse cara quebra, consegue, olha, pô, a tendência tá ali, mas eu tô arrebentando de vender aqui. Por quê? Porque eu conheço Você domina muito mais, daquela né? região e aí todo cliente que vem para ele, o cara se sente confortável em fazer a compra, Sim. né? Agora, assim, isso vence todas as tendências e todos os dados que a gente tem. Mas se fosse olhar os dados, agora, claro, pô, vou pegar essa dica do Galileu e vou fazer Zona Oeste e Zona Sul para vender imóvel. Vai Comenta estudar aqui. Estuda a vai região. estudar. A tendência Não, tá em alta. não vai, vou lá, por exemplo, pegar um imóvel que está ali perto ali de regiões do Oeste boa, tal. Vai estudar aquela região. Sim. Vai estudar. Porque, olha, eu vou dar uma outra dica aqui, já que você colocou. Ah. Tem muitos corretores, por exemplo, que não está performando porque o custo de vida, isso principalmente acontece na Zona Oeste, tá? O Uhum. custo de vida da Zona Oeste é muito alto. O cliente está fazendo essa conta, mas o corretor não. Olha o erro Então, aí. corretor, você precisa saber que essa pode ser uma dor e arrumar as alternativas para o cliente, dizendo assim: olha, tem sim, Uhum. você está a uma estação de metrô, de um supermercado, que você Sim. vai fazer sua compra mais barata, que você está aqui, que você está ali. Então, assim, você precisa Tem usar isso, argumento, tá? né? Ter essa argumentação, porque tem muito, então, assim, muito corretor que não está ainda prestando atenção nisso, tá? E importantíssimo, corretor, custo de vida aonde vai morar é fundamental. Você não está fazendo essa conta, mas o cliente, quando ele chega na casa dele, ele faz essa conta. Então, assim, importante isso, tá? Acho que isso tá na dica e acho que já resolve muita coisa aí. Hashtag fica a dica. Pega essa dica. Hashtag Saiu pega a dica. bem, gente? Comenta aqui se ele saiu bem da sinuca. Se você tá ouvindo, É, você entendeu, comenta aí saiu. sinuca. Né? Você só ficou bom isso aqui agora. Ficou ótimo, gente. O corretor de sucesso hoje é aquele que se posiciona como um consultor estratégico, que é exatamente isso que a gente falou aqui. E a Boxes faz a parte mais difícil, você já sabe, né? A gente, ó, analisa os dados, estuda o comportamento, você tem que estudar também, mas aqui já tem uma mão na roda facilitada para você. Filtra os melhores produtos e cria as campanhas que realmente convertem. Tudo pensado para quê? Para facilitar
a vida na hora de fechar o contrato, não é É isso? isso aí. De colocar o dinheiro no seu bolso. Nossa meta é facilitar a vida do corretor. É isso. Nossa meta é você na box. É isso aí. Facilidade. Lembra do nosso slogan, né? Nosso slogan: escolher Ativar, e vender. vender. É Até a isso. próxima! Valeu, corretor.